Olá, meus amigos, meus irmãos, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a prática da palavra do Senhor, quanto que é importante e como é importante você dar ouvidos aos ensinamentos do Mestre, do Messias, Yeshua, Filho de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6. Nós vamos estar lendo do versículo 46 até o 49, que está aí na sua tela. A gente vai começar Lucas 6, 46. Deixar em amarelo para você ver. Aí diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? É uma pergunta do Filho de Deus, onde ele fala para aquelas pessoas que estavam à sua volta. Ele faz essa pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não praticam o que eu ensino? Isso é uma pergunta que cada um de nós temos uma resposta dentro de nós. Nós sabemos se nós praticamos ou não a palavra do Criador. E é claro que essa prática da palavra não diz respeito à isenção de erro, porque todos nós estamos sujeitos a falhas, a erros. Mas quando ele diz aqui, porque ele faz essa pergunta, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Ele se refere daquelas pessoas, que se dizem servas do Senhor, que se dizem cristãs, que professam o nome dele publicamente, que carregam o nome do Senhor em bonés, camisetas, no vidro do carro, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver esse tipo de prática, e a gente já falou até sobre isso, sobre o nome do Senhor, no caso o nome do Criador, o nome do Messias. Eu considero também que nós temos que ter o mesmo respeito, mas a gente vê todas as pessoas dizendo hoje que servem ao Senhor. Senhor, Senhor, você vê de manhã no Zap todo mundo dizendo que Deus é contigo, Deus é na minha vida, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Você pode pegar o nome do Senhor e dizer que Ele está na sua vida, mas de fato, quem vai dizer o que é verdade, o que é mentira, é Ele próprio, porque Ele conhece aqueles que o servem. Eu vou mostrar aqui para você. Depois a gente vai voltar para Lucas capítulo 6, versículo 46. Aqui ele fala, né, que ele faz essa pergunta: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não praticam o que eu ensino? E como eu falei, as pessoas tomam o nome do Senhor para dizer: o Senhor está na minha vida, é isso, é aquilo. E a gente vai mostrar que o Senhor conhece aqueles que são dele. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: para aqueles que dizem, como o próprio Senhor falou em Lucas 6,46, né? Senhor, Senhor, chamam ele de Senhor, mas não fazem o que ele ensina, o que ele ordena. Isso é muito comum, até em meio aos cristãos hoje. A gente vê que todas as denominações, as pessoas religiosas, usam o nome do Senhor, mas fazem tudo oposto à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está revelada nas Sagradas Escrituras. Então, a palavra do Senhor ordena não idolatrar e as pessoas idolatram. A palavra do Senhor ensina a não andarmos em heresia e as pessoas andam em heresia. Principalmente os evangélicos
falam Senhor, Senhor e não fazem o que ele ensina. Pelo contrário, distorcem as Sagradas Escrituras, não fazem como diz o próprio Mestre em João 7,38, crer nele como diz a Escritura, mas ensinam e creem como diz os homens, e até mesmo doutrina de demônios. E para aqueles que tomam o nome do Senhor e dizem Senhor, Senhor, Senhor na minha vida, eu amo o Senhor, leia o que diz aqui, 2 Timóteo 2,19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. Que selo é esse? O conhecimento do Todo-Poderoso, a onipotência, a onisciência do Senhor. O Senhor é onisciente, Ele sabe todas as coisas que se passam no meu, no teu coração. Ele sonda todas as coisas. E nesse exato momento, o eterno Criador, com a sua onisciência, a sua onipotência, Ele sabe todos aqueles que de fato pertencem a Ele. E não são apenas aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então o próprio Mestre falou, porque me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu ensino. E aqui fala que o Senhor tem um fundamento que permanece inabalável e autenticado com esse selo. Que selo é esse? O Senhor conhece os que são seus. Então não adianta usar Senhor, Senhor, porque Ele conhece aqueles que pertencem a Ele. E diz mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso aqui é característica daqueles que pertencem ao Senhor. Lembra de Jó? Viste o meu servo Jó? O que o Criador falou para Satanás. Homem justo, íntegro, que se aparta do mal, que me teme, que respeita o nome do Senhor. Então todo aquele que profere o nome do Senhor, que diz Senhor, Senhor, o Senhor na minha vida, o Senhor é isso, é aquilo, ele tem que se apartar da injustiça. E o que é injustiça? E que injustiça é essa? É o pecado, as coisas que não agradam ao Senhor, as coisas que não vão de acordo com a palavra do Criador. Então eu tenho visto isso muito hoje, que é o contrário. Você vê grupos de WhatsApp, na mídia, vários posts, Deus na minha vida, Deus está abençoando, papapá, aquela coisa toda, mas você vê que a pessoa não se aparta da iniquidade. Ao mesmo tempo que ela está dando bom dia e dizendo que Deus é comigo, aquela coisa toda, daqui a pouco ela está praticando a iniquidade. Então ela pratica o quê? Fala do nome do Senhor, profere o nome do Senhor, mas não se aparta da iniquidade. Então, uma das características daqueles que pertencem verdadeiramente ao Senhor não é só proferir o nome dele, mas é também apartar-se da iniquidade. E o Senhor conhece, como foi falado, aqueles que são dele. E aquele que conhece o Senhor sabe o que ele gosta e o que não gosta. E se você serve ao Senhor, se você diz Senhor, Senhor, você não pode praticar ali coisas que desagradam ao Senhor. Portanto, o Senhor conhece muito bem e Ele diz que Ele tem um selo. Ele tem esse selo de conhecer aqueles que o servem e fala, quem me conhece, aparta-se da injustiça. Então, toda aquela pessoa que diz Senhor, Senhor, sou servo de Deus, Deus está na minha vida, independente de quem seja, e ele não se aparta da iniquidade, tem alguma coisa errada. Como o próprio Filho de Deus ele disse, pelos frutos os conhecereis. Então não adianta dizer que serve-se ao Senhor, 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 orações, Deus, o nome do Senhor no carro, o nome do Senhor na porta da casa e em bar, em tudo quanto é lugar hoje. Infelizmente banalizaram ali o uso do nome do Criador, estão desrespeitando. Você vê o nome do Criador em tudo quanto é tipo de lugar. A gente já deu um estudo sobre isso, está aqui no YouTube, e a gente vê o nome do Senhor não só falado de qualquer maneira na boca das pessoas,
mas também placa de padaria, até placa de bar, como eu falei aqui. Por incrível que pareça, tem bar com títulos ali usando o nome do Criador. Por incrível que pareça, para você ver a falta de temor, de respeito a qual a humanidade chegou. E dizem que temem a Deus, mas não se apartam da iniquidade. E agora voltando para Lucas 6,46. E aí voltando aqui em Lucas 6,46, convergendo com aquilo que eu acabei de falar, você vai ver, né, que o Senhor diz, né, que me chama de Senhor, Senhor não faz o que eu faço, o que eu ordeno, o que eu ensino. E o Senhor falou pra gente agora há pouco, né, no livro de 2 Timóteo, que a gente acabou de ler, que aquele que conhece o Senhor aquele que professa o nome do Senhor, ou seja, que fala o nome do Senhor, que diz o nome do Senhor, que usa o nome do Senhor, ele precisa se apartar da iniquidade, da injustiça, aliás, e o Senhor conhece os que são seus. E antes que eu me esqueça, a gente vai ler em Lucas, capítulo 8, versículo 19, eu vou mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. O Filho de Deus está em Lucas 8, versículo 19, 20 e 21. O Filho de Deus, ele traz mais ensino sobre isso, nesse sentido que eu estou falando. Ele diz assim, a palavra diz assim: então a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele, enquanto ele estava pregando, né? As multidões, estava aquela multidão toda e não conseguiam se aproximar dele. Então a mãe e os irmãos de Jesus vieram falar com ele. Jesus, ele tinha irmãos na carne, né? Assim como Maria, ela foi ali a mãe dele na carne aqui na terra, e diz assim: vieram falar com ele, entretanto não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus, disse, né? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele lhe replicou: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A gente não vai falar nem sobre essa questão muito profundamente aqui, sobre irmãos de Jesus e tudo mais, mas aqui ele já deixa bem claro que os que fazem parte da família espiritual, da família de Deus, não são aqueles que dizem ser de Deus, mas sim aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Porque Jesus, ele veio aqui à terra, Yeshua, o verbo se fez carne. O verbo é a palavra. Ele era a palavra que estava no seio do Pai. Se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele revelou a vontade do Pai à humanidade. Então tudo que Jesus falava era a palavra do Pai. E ele disse: aqueles que são meus irmãos e a minha mãe, ou seja, aqueles que são da minha família, de fato, a minha família espiritual, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então não adianta dizer sou de Deus, sou crente. Não, o que vai determinar isso é a tua obediência à vontade do Criador. Ser lavado e remido no sangue do Filho do Criador, é claro, em primeiro lugar, e obedecer à palavra do Senhor. Porque se você fizer isso, você vai ser parte dessa família celestial maravilhosa. E agora, novamente, voltando a Lucas capítulo 6, só que a gente já explicou o versículo 46, a gente vai para o 47, diz assim: e vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim e ouve as minhas palavras e pratica. O Filho de Deus agora ele vai fazer a comparação. E isso vale para a gente aqui. É um ensinamento para todos nós. E aqui vai mostrar como que é a vida de quem pratica e quem não pratica a palavra do Senhor. E isso aqui não envolve só a vida terrena, não. Porque envolve a vida espiritual, a vida eterna, em primeiro lugar. Pois saiba que todos nós vamos ter vida eterna, independente de quem seja. Só que o problema é que uns vão ter vida eterna
na bênção, na glória eterna, e outros infelizmente não. Então, quem pratica as palavras do Senhor, ele é comparado ao versículo 48 aqui, ó, botei em amarelo, diz assim, quem ouve a palavra do Senhor e pratica, ele diz, é como se fosse um homem que ao construir a sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Então é bem simples de entender, ele faz a comparação com uma construção. A nossa vida espiritual, quando alicerçada na rocha, você cava um alicerce e faz um alicerce ali na rocha, solidificação, você está com garantia de que na hora da tempestade, na hora dos intempéries da vida, você vai sobreviver àqueles intempéries. E quando diz aqui as muitas águas que avançaram sobre aquela casa, a casa somos nós. A casa não é a casa que você habita, e não. A casa somos nós, seres humanos, servos do Senhor, e aqueles que o servem, nós somos a casa do Pai. Nós somos morada, templo do Espírito de Deus que habita em vós, que habita em nós. Então, quando nós estamos na rocha, a casa está na rocha, o que acontece? Vêm as águas, elas avançam sobre a casa. As águas representam as lutas, as perseguições, as lutas, enfim, tudo que se levanta contra a nossa vida, comum ou incomum. Se estamos na rocha, estamos bem alicerçados, e essa rocha, ela tem nome. Essa rocha é o fundamento dos apóstolos, é Yeshua, Filho de Deus. Ele é o fundamento dos apóstolos e ele é a nossa rocha. Se você firmar sua vida, toda a sua vida, todo o seu ser na rocha, que é o Filho de Deus, você não vai estar sobre qualquer alicerce, mas você vai estar sobre um alicerce poderoso. Eu vou mostrar para você aqui agora. O apóstolo Paulo, orientando até mesmo os coríntios em questões que eles estavam passando, ele fala sobre o fundamento, que é o fundamento que todos nós, cristãos, devemos estar. Ele diz assim, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Ele é o Messias, ele é o fundamento dos apóstolos. A nossa vida, a nossa pregação, o ensino tem que ser o fundamento dos apóstolos. Tem que ser o fundamento que foi posto e que ninguém pode tirar. Esse fundamento foi o próprio Pai que colocou. Ele colocou o seu Filho como uma rocha inabalável. E todos aqueles que se firmam nessa rocha, eles sempre estarão seguros. Então ninguém pode colocar outro fundamento, que é esse fundamento apostólico, que era o fundamento que Paulo pregava, Pedro e os demais apóstolos. E infelizmente, nós estamos vendo hoje que esse fundamento ele não tem sido respeitado. As pessoas estão tirando esse fundamento, que é o Filho de Deus. O Filho de Deus, como eu já falei, o Verbo que se fez carne. Ele é a verdade. Vimos a sua glória, como eu falei agora há pouco, né? Cheio de graça e de verdade. Ele é o Filho de Deus. Então, tudo que nós ministrarmos tem que ser de acordo com a verdade contida nas Sagradas Escrituras. Porque o Filho de Deus é verdade. E o Pai o colocou como fundamento. E ninguém pode tirar. Mas, infelizmente, nós estamos vendo as pessoas tirar o fundamento, colocar outras coisas, apresentar um Filho de Deus que não é de acordo com as Sagradas Escrituras. Eles apresentam, cada um hoje tem a sua versão do Filho de Deus, não é verdade? E você está vendo tudo aí, você vai ver que eu estou falando a verdade. Por quê? Cada denominação apresenta um Jesus à sua moda, um Yeshua, um Filho de Deus, um Messias à sua moda, a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar.
e não se atém às Escrituras. Isso é tirar o fundamento dos apóstolos, tirar o fundamento que já foi posto, que é o fundamento do Filho de Deus que foi colocado pelo próprio Pai. Então eu não posso pregar um Filho de Deus que não está de acordo com as Escrituras. Eu não posso pregar ensinamentos que eu venha distorcer ali a palavra do Mestre. Eu tenho que pregar em cima desse fundamento, que é a verdade em Cristo Jesus, em Yeshua, o Filho de Deus. Continuando aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Diz assim, continuando a falar sobre esse fundamento maravilhoso que já foi posto pelo Pai, que é o seu Filho, a verdade em Jesus, em Yeshua. Diz assim, achegando-vos a Ele, quem? Ele quem? O Filho de Deus, a pedra viva rejeitada pela humanidade, mas eleita, o que? Preciosa para Deus, porque foi o próprio Pai que o colocou. Então, o Filho de Deus foi rejeitado e ainda é rejeitado, infelizmente, por muitos na humanidade. Mas é uma pedra eleita, preciosa para o Pai. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Nós somos pedras vivas também, a partir do momento que estejamos de acordo com a vontade do Pai. Nós somos edificados uma grande casa espiritual, um corpo. Imagina milhares e milhares de servos de Deus na face da terra, que temem ao Criador, várias pedras espirituais ali. Juntando todos nós, formamos uma grande construção, que é o corpo do Filho de Deus, o corpo de Cristo, o Messias. E ele é a pedra principal, é a pedra angular. Ele sustenta todo esse corpo. Se tirar essa pedra, desmorona tudo. Ele é o que sustenta todo o pilar, que foi colocado pelo Pai assim. Foi da grado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então a pedra que a humanidade rejeitou foi eleita, preciosa para com Deus. E ele nos tornou pedras vivas. Nós somos servos e servas do Senhor, que vivemos segundo a palavra, procuramos viver essa palavra. E para nos tornar pedra viva, casa espiritual. Para quê? Para que nós estejamos sempre aonde? Fundamentado, como foi falado, no fundamento que já está posto, que não pode ser retirado, que é o fundamento dos apóstolos, que é Jesus Cristo e Yeshua. E ali você diz, e aqui a palavra do Senhor diz, que fomos edificados como casa espiritual, com o propósito de sermos sacerdócio santo, oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de quem? Do seu próprio Filho amado, Jesus Cristo. Versículo 6. Portanto, porquanto está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele deposita sua confiança jamais será abalado. Então, se a sua vida está entregue, está firmada sobre os ensinamentos do Mestre Yeshua, pelo Filho de Deus, você está na rocha. Se você obedece a palavra dele, você está edificando a sua casa na rocha. Mas se você não obedece, você está edificando a sua casa, a gente vai mostrar já já, sobre uma terra, sobre uma areia, e não tem firmeza. Então, na rocha vem os intempéries, vem as dificuldades, vem os problemas espirituais, mas você está firme. Você não será confundido, você não vai perder sua confiança, você jamais será envergonhado. Mas se você rejeita as palavras do Senhor, olha o que diz aqui. Vamos botar aqui em azul. Assim sendo, para vós, o que credes, versículo 7, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Que esses construtores se referem ao povo judeu ali, né? Filho de Deus veio para o que era os seus não receberam, rejeitaram.
E também se refere às pessoas hoje também, de certa forma, que rejeitam essa pedra preciosa. E como aqui fala, ela é rejeitada por muitos, mas para nós ela é uma pedra preciosa que nós não rejeitamos e nós sabemos que ela é o fundamento da nossa vida. Sem essa pedra preciosa, que é o Filho de Deus, a rocha, a pedra angular, que pedra angular é aquela que sustenta toda uma construção, uma pedra principal. Então, sem ela nós não somos nada. Versículo 8, para finalizar. E pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Isso aqui envolve questão de predestinação, essas coisas todas. Isso aí é outro momento que nós vamos explicar, mas aqui fala que é pedra de tropeço, de queda, causa de queda para muitos que não creem, que não amam a verdade. Mas para a gente, ela é eleita, preciosa, é maravilhosa essa pedra. Então, se você obedecer a palavra do Senhor praticando-a, você vai estar edificando a sua casa sobre a rocha. Então, você estará tendo uma pedra eleita, preciosa na sua vida e firmado sobre ela, a qual é o Filho de Deus. Mas se você não quiser, vai ser uma pedra de tropeço. Por que uma pedra de tropeço? Porque essa pedra, um dia ela pode te esmagar. Porque aqueles que obedecem a palavra do Senhor e andam ali, segundo a vontade do Senhor, herdarão a vida eterna. Mas também haverá um momento que essa pedra irá esmagar aqueles que não fazem a vontade do Criador. Então tome cuidado e aproveite a oportunidade que o Senhor te dá hoje. Agora, retornando a Lucas 6, nós vamos finalizar aqui lendo o versículo 49, Lucas 6, versículo 49, vem mostrando agora aqueles que não praticam a palavra do Senhor. Então você viu no versículo 48, aí acima, de amarelo, né? Versículo 48, Lucas 6, 48, que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ele tem que cavar fundo, né? Fazer os alicerces. Nem todo mundo gosta de se esforçar também hoje para andar, fazer um alicerce na rocha, mas aí é um alicerce garantido. Se você fizê-lo segundo a vontade do Senhor, sobre a rocha, Jesus, Yeshua. E vai vir a tempestade, vir os intempéries da vida, mas ela está solidificada, a tua casa, você está solidificado e você triunfa. E no versículo 49, para finalizar, você vai ver aí o homem que edifica a sua casa sobre a areia, né? Entretanto, é aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica. É um homem que construiu a sua casa sobre a terra, em outras versões diz areia, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Em outras versões diz, e grande foi a sua queda. Então você vê que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não colocam em prática, eles são comparados às pessoas que fazem a casa na areia, né? É um trabalho bem preguiçoso até, porque você vê que enquanto aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele tem que cavar fundo, como diz aqui no versículo 48, né? Aí que você está vendo aí, de amarelo, é o homem que cava fundo e faz a sua casa sobre a rocha é seguro. Mas aquele que é mais preguiçoso, também não se preocupa muito com as coisas, ele faz o quê? Ele faz na areia mesmo, né? De qualquer maneira. Isso representa, sabe o quê? O alicerce sobre a areia representa o alicerce sobre doutrinas estranhas. Quantos cristãos hoje falam assim, eu sou servo de Deus, eu estou na igreja, né? Eles falam igreja, né? Eu estou na igreja. Eles não são igreja, não. Eles estão na igreja, né? Eles não são igreja. E já começa por aí. Eles são fundamentados na areia. Toda pessoa que diz servir ao Senhor e tem os alicerces baseado
em palavras de homens, coisas distorcidas, doutrinas, né, de denominações, ele está sobre a areia. Vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade e vai cair aquela casa. E o que acontece, ela não apenas cai, mas diz aqui, ó, se você for ver no Lucas 6,49, chocaram-se contra ela e a casa caiu e a sua destruição foi total. Em outras versões, como eu falei, grande foi a sua queda. Então, quando as pessoas que são apenas religiosas, que servem, acham que estão servindo a Deus, que colocam ali a sua vida baseada em palavras de homens, em heresias, em pensamentos humanos, estão edificando a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, sobre a terra. E o que acontece? Uma hora vai cair. Quem edifica a sua casa sobre esses fundamentos, areia, sobre essa terra que não tem nenhuma segurança, essas heresias que tem por aí, palavras de homens, vai cair, grande vai ser sua queda. Então, a casa na areia representa a fragilidade espiritual. E, infelizmente, muitos estão baseando a sua vida e achando que estão no caminho correto sobre heresias e coisas que não agradam ao Senhor. E quando cair, infelizmente, vai ser grande a sua destruição, vai ser total, como diz aqui, né? Caiu e a sua destruição foi total. Aquela casa desmoronou e ela não apenas desmoronou, mas foi uma destruição total, ou seja, algo visível ali que acontece na vida de muita gente hoje, infelizmente, porque edifica a casa na areia, e a casa na areia também representa os próprios pensamentos da pessoa. Tem pessoas que não se dobram diante da palavra do Senhor e querem edificar a casa ali sobre os seus fundamentos. Eu acho isso, eu penso aquilo, e daqui a pouco, infelizmente, acaba se dando muito mal. E para finalizar essa meditação, a gente vai ler em João, capítulo 12, né? João capítulo 12, versículo 25 e 26. Diz assim: aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Então, quem lê isso aqui não entende o que significa aquele que ama a sua vida perderá. Ou seja, você quer viver esse mundo todo, curtir a vida no pecado? Eu já vou logo dizendo, gente, aproveitar a sua humanidade, a vida que o Senhor te deu, não tem nada a ver, que o Senhor te deu, aproveitar a vida que o Senhor te deu não tem nada a ver com o pecado. Tem gente que pensa que quem serve ao Senhor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A questão não é poder ou não fazer. A questão é se edifica. Vai me trazer algum benefício? Não vai. Então eu sempre olho por esse lado. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Só que as consequências vêm. E o que acontece? Quem ama a sua vida perderá. Você quer curtir aqui, esquecer do Senhor, você quer só cuidar dos seus interesses, você não quer prestar obediência ao Criador, é um direito seu, embora esteja equivocado diante da palavra, você está escolhendo ali, né, um triste fim, porque entretanto aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Então o que é odiar a vida nesse mundo? O sistema pecaminoso. Então quem quer amar essa vida, você quer mergulhar de cabeça no sistema do pecado, quer viver aí, você vai viver, mas depois não adianta reclamar. E quem odeia a sua vida nesse mundo, ou seja, aquele que renuncia o mundanismo, as heresias, as coisas que desagradam ao Senhor, as doutrinas de homens que tem por aí, ele vai perder a sua vida aqui, ele vai sofrer um bocado, vai ser rechaçado, vai ali ser escarnecido por muitos, mas ele vai preservar a sua vida para a vida eterna. Ele está indo pelo caminho do Senhor. E se alguém me serve, precisa seguir-me. Então, como foi falado no início, não adianta proferir o nome do Senhor, não fazer o que ele ordena. Então, quem serve o Senhor tem que segui-lo, tem que fazer a vontade dele. E onde eu estou, meu servo também estará. Onde o Senhor está agora? Ao lado do Pai, à direita do Pai.
E um dia nós vamos também estar na glória. Esperamos assim. E se você quiser chegar lá, se quiser estar lá, você precisa fazer a vontade do Senhor. E o Senhor, ele não está também na mentira, ele está na verdade. Entendeu? Então quem anda na mentira, nas heresias, o Senhor não está na mentira e nem na heresia, o Senhor está na verdade. Então quem está na verdade está no Senhor. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Então isso aqui é uma promessa. Qual é a chave do sucesso? É jejum? Daniel, 21 dias de oração, não sei o que, mergulho na mão? Não. A chave da vitória é obediência. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Não adianta essas longas orações, esse monte de campanha, fazer mandinga de crente, né? Ficar escrevendo o nome no papel, botar caixinha de oração, um monte de heresia que já inventaram por aí. Hoje tem caixinha de oração, tem isso, tem aquilo, mas as pessoas se esquecem de fazer algo tão simples, que é abrir a palavra do Senhor e começar a obedecer. Porque o foco dessa mensagem hoje foi esse, obedecer a palavra do Senhor. Não adianta dizer Senhor, Senhor, não fazer o que Ele ensina, o que Ele manda, o que Ele ensina. Não adianta edificar a casa sobre a areia, tem que edificar a casa sobre a rocha, que é o fundamento dos apóstolos, para poder realmente você ter a vitória sobre todos os aspectos da sua vida. Então, deixo essa palavra para você, que o Senhor te abençoe. E se você não pratica, procure praticar a palavra do Criador, que eu posso te garantir uma coisa: aquilo que o Senhor fala é verdade. E Ele diz, João 12, 26, se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará. E diz o seguinte: aquele que me serve será honrado por meu Pai. Então, se você o servir, se você fizer o que Ele ensina, você vai ser honrado pelo Pai, porque o Filho de Deus, ele ensinou a palavra do Pai. A palavra do Pai, quando é obedecida, você está edificando sua casa sobre o fundamento dos apóstolos, sobre Yeshua, Filho de Deus, e vai ver os intempéries da vida e você vai vencer. E como diz a palavra também, em 1 Coríntios 15, 19, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não espere somente nessa vida em obter sucesso aqui na vida material, nada disso, mas pense na vida eterna, porque essa sim você vai viver para sempre, independente de qual seja a condição. Melhor que seja ao lado do Senhor, não é verdade? Então que Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor.